Salve, rapaziada, Storm na área, trazendo um vídeo especial hoje que eu vou abordar tudo sobre os status dos personagens do Nightcrawls PVP, PvE, dar todas as dicas de tudo que eu aprendi pra você, seja inimigo meu ou não nos times, e bora pra cima. Tô gravando em comemoração a ter chego em segundo lugar nas seeds, então se você não sabe o que é o sistema de seeds, eu tô deixando meu link na descrição. Tudo que você gastar no jogo, você ganha um pouquinho de seeds e pode doar para alguém que fez um conteúdo que te ajuda ou algo do tipo. Então, eu agradeço imensamente, é um prazer, eu estou muito orgulhoso de estar aqui e vamos continuar gravando, gerando mais conteúdo para manter o merecimento dessa posição. E vamos para cima, vamos trazer o Marco Velho, orgulho dos brasileiros, representando a gente no ranking da WeMade, beleza? Então, bora lá, galera. Eu vou falar para vocês hoje dos status do personagem. Se vocês apertarem C e clicarem aqui nessa lupa na esquerda, vocês irão notar que existem infinitos status e esses fazem uma extrema diferença no poder real do seu boneco, beleza? Então eu vou começar a falar de alguns deles e explicar um pouquinho das mecânicas que envolvem e o porquê eles são importantes, tá? O primeiro principal atributo, ele vem da montaria, é ataque e speed. Poxa, Storm, ele é muito roubado mesmo? Sim, e são pouquíssimas as fontes que você obtém o ataque speed. Existem algumas poções, alguns tônicos que você pega, né? Ataque speed a utilizar, por exemplo, algumas aqui, mas é extremamente raro de você conseguir isso via codex ou algo do gênero, tá? Então esse status que costuma vir da montaria faz total diferença, porque imagine que é um jogo de grind e você precisa ficar atacando infinitamente esses monstros. Acontece que quanto mais rápido você bater nos mobs, mais você farma e mais loot, drop e experiência seu personagem pega. Então tá, beleza, Storm, entendi o attack speed, ele vem das montarias, por isso que elas são tão importantes. Agora aqui, logo abaixo no personagem, aqui embaixo da minha câmera, notem que existe uma espadinha que representa o dano, existe um escudo que representa a defesa e existe a precisão do boneco. Se você apertar C e vier na lupa, esse dano ele é a soma do seu Basic Damage com o seu Melee Damage. Beleza? Então eu estou lá com 156, que é a soma do meu Basic Damage e meu Melee Damage. Ah, Storming, então quer dizer que o Basic Damage é igual ao Melee Damage? Basicamente, sim, ok? Se você soltar skills, as skills também têm um multiplicador, Skill Damage, que também amplia o dano que a sua skill sai do personagem. Então, basicamente, se eu estou dando esses ataques básicos aqui, tudo gira em torno do meu Basic Damage, Melee Damage e, claro, do meu Weapon Damage. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 a 79 de Weapon Damage. Tá bom, Storm, vamos dizer então que eu troco uma montaria aqui e coloco uma montaria que me dê Weapon Damage. Existem algumas, né, que aumentam Weapon Damage. Existem armas também no jogo, as skins de armas, né? Que você pega aqui, por exemplo, ó, Weapon Damage 21. Se você adiciona isso, ele não vai tirar o 1 traço. O seu dano ele continua sendo de 1 a 100. E é por isso que existe algo muito importante no jogo, que aparece aqui, que às vezes é o Max Damage. Max Damage. Mas caramba, Storm, Max Damage, o que significa? Significa que quando você procar Max Damage, você proca o Max Damage aqui, você irá acertar o 100 do seu Weapon Damage. Então, por exemplo, se eu pego de 1 a 100 e tenho muitos status de Max Damage no meu personagem, é muito vantagem ter este atributo. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um personagem que não está buildando Max Damage, certo? Eu estou pondo muito crítico. É vantagem usar uma montaria de Max Damage? Ou Weapon Damage? Não. Por quê? Porque se eu aumentar o meu dano da base de 1 a 100
e tirar esse dano pondo mais crítico, não adianta eu bater o máximo ainda é nerfado, né? Então, por exemplo, vou equipar uma montaria aqui de novo, uma arma, né? Eu vou trocar o status das armas e vou mostrar para vocês a diferença que isso faz. Existem armas que dão Melee Damage Reduction Negation. Caralho, Storm, peraí, mano, já é muita coisa que eu tenho que entender. Primeiro tem os danos base. Fechamos um bloco. Basic Damage, Melee Damage e Weapon Damage. Beleza? Então, o seu dano aqui embaixo é composto pelo seu Melee Damage mais Basic Damage. Então, Basic Damage é um status extremamente importante. E você compõe isso, né? Você pega vários atributos, como encantamentos e tudo, onde você precisa do Basic Damage. Existe depois um outro bloco, que são os bônus, os buffs, né? Double Damage, Max Damage e Crit Damage. Isso tudo são extras que entram dentro do seu dano. Então o Crit Damage eu ainda não entendi exatamente o multiplicador dele, mas notem que eu crito bastante aqui. O Crit Damage existem duas coisas. O Crit, que é o que aumenta a sua chance de critar, e existe o Crit Damage, que é quando você crita, o seu dano sobe, ele é elevado, certo? Então, o certo de um boneco como Lanceiro, nesse early game principalmente, é buildar bastante crit com Crit Damage. Ah, Storm, mas por que eu não buildo Max Damage? Porque eu ainda estarei usando muitas armas básicas do jogo, onde o dano máximo delas continua sendo baixo. Então essa minha arma, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ela tem Weapon Damage de 1 a 59. Lá no final do jogo, usando armas lendárias ou algo do gênero, o cara vai ter um Weapon Damage de 1 a 400. E aí se ele te bater com o Max Damage dele, entra um dano muito alto. Então no começo, Max Damage, notem que é um status muito over, né? E até nos codecs de montaria, se vocês olharem aqui, você ganha Max Rate 1% e Max Rate Res Rate 1% quando você fecha o codex, que é algo muito caro. Por que isso? Porque é realmente um status mais endgame. É um status para quando você está muito bem buildado e seu dano máximo é extremamente alto. E aí vem o Double Damage. O Double Damage é muito foda. Por quê? Porque o seu dano base, aquele melee damage, todo o seu dano base, ele sai vezes 2. Ah, Storm, mas então, peraí, o crit aumenta o meu dano quando eu crito e o Double Damage duplica o dano? O Double Damage, galera, ele é um fator que não escala tanto quanto o crit, porque ele é 2x. Já o crítico, você consegue estacar muito crit damage para elevar isso para mais de 2x. Então existem montarias, por exemplo, lendárias, como nós conhecemos já, que dão muito crit e muito crit damage. Então aqui vocês notem logo em cima da câmera, 27 de crit damage. Então se você estaca crit damage em codex em tudo, ele vira um status melhor que o double damage. Pelo menos no estado do jogo que nós estamos, tá? Ah, Storm, mas adianta eu ter tudo isso de dano se eu não acerto o bicho? É aí que entra a precisão, né? Aqui que entra a CC em inglês, a accuracy. Se você não tem precisão, você dá miss. E se a pessoa que te ataca tem uma precisão menor que a sua defesa, você irá dar evade no dano dela, ela missa você. Por isso os caras tancam muito quem é muito forte, porque você tem uma defesa muito alta, e isso faz com que a pessoa erre o ataque em você, erre as habilidades e tudo mais, certo? Então tá, Storm, eu preciso de precisão para conseguir dar dano, né? Mas como é que funciona o meu dano? Se eu acerto a pessoa, o que eu ganho? Como é que funciona? Sempre são multiplicadores seus contra o do adversário. Então imagine tudo isso que eu falei de crítico, double damage, existe a resistência disso. Então se você tiver 50 de double damage e o cara tiver 100
de Double Damage Has, você não vai dar Double Damage nele. Então o personagem muito forte, com muita resistência crítico, resistência Double Damage, resistência Max Damage, tudo isso, o cara ele não vai tomar uma porrada muito forte sua, porque você vai ficar batendo com o seu dano básico. E aí vem a importância de você investir no seu dano básico e precisão, porque você mantém um dano constante no seu inimigo, mesmo ele sendo forte, se você tiver precisão suficiente para acertar a defesa dele. Tá bom, Storm, mas e quando eu tô buildando defensivo para tomar um hit e ele não ser tão alto? Se a pessoa te acerta, entra um outro status que chama Damage Reduction. Por exemplo, aqui nesse peito, eu tenho 3 de Damage Reduction e Crit Damage Reduction. Ou seja, se o jogador ele é forte o suficiente para me acertar, não me importa mais tanto subir a minha def. Comece a entrar outro status que são os Damages Reduction, porque o dano entrou no personagem e eu passo a tentar reduzi-lo para conseguir potar, para conseguir ficar tranquilo. Então, se você estacar muito Damage Reduction, você vai apanhar menos. Então, Storm, eu sou um cara que não sou tão forte. Tem muitos baleias no meu server, muitos jogadores que me acertam com facilidade. Vale a pena eu focar em Damage Reduction? Com certeza. Por quê? Porque você não vai morrer tão rápido, certo? Agora, se você tenta só subir defesa, aquele cara muito forte, ele vai continuar te batendo. Então o jogo ele é um equilíbrio entre todos esses elementos que faz total diferença na hora de você pensar. Eu quero entrar numa guerra e tancar a massa, a maioria, por isso eu subo a minha defesa e faço as pessoas me errarem, ou eu tenho um adversário muito forte do outro lado que eu preciso estacar Damage Reduction para não apanhar desse cara em específico. Entendem? Então isso faz total diferença. E aí vem vários outros fatores como resistência à debilitação, para você não tomar um stun, sucesso de debilitação, que são fatores cruciais na hora de você dar um disable no cara, puxar o cara. Por exemplo, meu peito tem 1% de redução de push, de tomar aquela correntada de alguém, né? De tomar um tipo de CC. E isso você roleta para cada tipo. Então você pode ter uma pessoa do seu time com montarias e muitos status de sucesso de debilitação no clutch. E o cara fica puxando a galera com 100% de acerto. Isso é extremamente roubado se você colocar bonecos específicos tendo os atributos específicos para funções específicas, tá? Então, o vídeo vai ficar muito longo se eu continuar falando um pouco do jogo. O jogo tem uma mecânica bem legal nesse sentido, mas eu queria trazer tudo isso para vocês entenderem um pouquinho do trabalho dos status do seu personagem. E em breve a gente entra mais a fundo, falando do meta, falando certinho do que tá rolando, do que vale a pena buildar, de como o boneco tá se formando. E eu vou trazer mais detalhes disso para vocês. Então eu agradeço muito o seu apoio. Deixa no comentário o que você quer ver nos próximos vídeos. E mais uma vez eu agradeço o suporte. Estou muito orgulhoso de ter chegado em top 2 seeds. Eu agradeço cada seed de vocês. Vamos manter o ritmo e o bom trabalho, beleza? Um abraço, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Um abraço do Storm.